Alô, alô, alô! Já não se está de início a mais um programa Mikita Decide. Mikita Decide que aquele programa sabe que toda semana nos traz temas, assuntos, questões que está permitindo refletir sobre gênero e masculinidades, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Hoje, minha amigo e amiga, nós também traz um tema tão importante. Esse tema está ligado à sexualidade. Sexualidade não na vida adulta, mas na infância. Será que é um tema de interesse? Será que é um tema para no papel dele? Sexualidade na infância. O tema de hoje, minha amigo e minha amiga, não quer trazer alguns tabus para no pôr à tona, bem desmistifica algumas preocupações e preconceitos que nós, enquanto adultos, não temos ligado à sexualidade na infância. No que mostra que existe formas que te manifestam, no que traz também alguns sinais de casos negativos que acontecem ligados à sexualidade na infância, abusos e violações que acontecem, e também a forma que nós, enquanto adultos, enquanto mãe e pai, enquanto encarregados de educação, não deve abordar esse assunto, tanto com criança como com outros elementos da família. Então, para não perder disso, eu quero trazer algumas situações que podem ajudar a entender, mas que existe, o quanto ele existe. Porque muitas vezes, quando a gente fala de sexualidade com pessoas, sexualidade na infância, e não fala mais de brinca mamá com o papá, ou seja, brinca de casinha, como alguma literatura está falando, brinca de médico, com médica, e não se fala basicamente, na nossa linguagem tradicional, não toca basicamente a relação sexual entre, ou seja, na infância, com 2 anos, com 4 anos, com 6 anos, com 8 anos, com 10 anos, antes da idade de puberdade. Mas, em falar, é muito mais do que isso, a sexualidade na infância. Mas, para não papel disso, eu quero trazer a minha primeira experiência, ou minha primeira, aquele que ainda te lembra, sobre sexualidade na minha infância. Devia tinha por volta dos 5 anos, por aí. Foi minha primeira vez. Ou seja, estava com meu irmão, meu gêmeo, então eu tenho um irmão mais grande e que já tinha alguma experiência com a filha da vizinha. E nosso irmão, então, teve relação sexual com aquele filho de vizinha e depois também pono para não brincar mamar com o papá. E me conhece gêmeo, depois de fazer o ato, não levanta contente, não tá no corre para casa, não vai dar boa nova para vovó. Vovó, hoje empreende e faça um curso com o bicho. E vovó, meninos, que ele é mole, que ele é cozer. Então nos explica todo o ato e nos traz calça, nos puxa o bicho para fora e nos mostra a moda que nos faz. Mas nós felizes com a descoberta. Mamãe cá estava. Nossa avó era quieto, calma. Horas depois, mamãe tira. Então, ela conta nos mães coisa que falou. E nós ainda não vemos todo basofo. Nós te explica, mamãe, coisa que não prende e não faz demonstração de coisa que não é ensinado hoje.
Só que, na final de nossa demonstração, toda nossa alegria de nossa aprendizagem transforma num transtorno e num sofrimento. Porque minha mãe puxa-se plástico era sapato de plástico, que era usado para mulheres que eles tipo sandália de plástico. Então, eu falei, estou mostrando-lhe. Eu começo a mostrar, basando, catafucido. E minha irmã mais grande e a filha da vizinha também, teve uma reunião entre gente grande, que os dois também marado e foi açoitado com vara marmoleiro, vara que eles era um instrumento de educação. Que ele foi minha primeira vivência, minha primeira experiência. Acontece. Modo que nossos pais não orienta filhos perante essa prática ali na infância. E é disso que eu quero falar. Sexualidade na infância. Há 2 anos atrás, na casa de um parente, tinha uma polêmica. Minha sobrinha de 6 anos vem de jardim e fala: mamãe, já arranja namorado no jardim. E tudo alguém que é contra com ele, você está falando com tudo naturalidade. Entende namorado no jardim, namorado chama Fábio. E namorado se põe aquele outro. E tudo pessoas que tentam falar não, vê. Fala, não, a boca tem um namorado, a boca tem um namorado ali, mamãe que tem um namorado, aquele outro que tem um namorado. E que a criança está com tudo naturalidade perante arranja um namorado no jardim. E que as famílias têm pânico, morte, que não trava isso. Morte porque o avô já só pensa na pega para soltar, mas um sote agressivo. Enquanto que os filhos, os tios, a mãe, só tem aquilo com mais naturalidade. E agora você tenta explicar de outra forma. Então foi um momento de choque entre gerações na família, pelo facto de aquela criancinha, menina de 6 anos, me arranja um namorado no jardim. Então faz aquele pai pergunta: quando o filho, os rapazes tinha 6 anos, que eles falavam, boa, mas tinha membra, mas tinha namorada, que eles falavam, boa, mas tinha envolvimento sexual, mas brinca mamá com papá, com filhas de vizinhos, modo que você encarava ele. Ele falou, não, aquele outro coisa, minha filho macho, aquele outro coisa, que tem nada a ver com menino fêmea. Menino fêmea, menino macho. Não sei se você entende. Minha filho macho, quando falava a mim, se filhos macho hoje é homens, 20, 25 anos, mas eu refiro episódios de envolvimentos, ou seja, de brincadeiras sexuais que eles tinham com as criançadas na vizinhança. E o papai sabia disso. E o papai incentivava, e o papai aplaudia, mas minha filha fêmea agora não. Minha netinha falou, namorado. O que você está fazendo com o namorado? Ei, minha namorada não gosta de companheiro. Minha namorado, e dá um pingo de sumo, aquele outro, dá um palmada, corre. Com toda a naturalidade, eu estou assim namorado. Mas a família entra em choque. Está acontecendo? Modo que reação de família perante os casos, perante as situações. Disso que não se está falando de sexualidade na infância. Minha irmã, a mim da casa com Jesus Cristo. Minha irmã, que hoje tem a volta de seus 50 anos, me ouve aquela história que minha irmã, uma bela época,
e criam mania meta casa com Jesus. E até temos me perguntar, mas por que o Flamo está casa com Jesus? Cantando botinha, coisa que você está passando para a cabeça. Eu falei que tinha entre 5 a 6 anos, provavelmente. Mas ele disse que fazia uma associação. Mamá casa com o papá, mamá com o papá tem um envolvimento sexual. Mamá com o papá tá para filho, que não está falada, mas menino, tá comprada. Mas ele falou que você começa a entender. Por quê? Porque hoje, bode com cabra, tá fazendo, bode tá cruza com cabra, tá fazendo sexo, eu falei que nasce cabrito. E hoje, porco com porca, e hoje, boi na vaca. Coisa que menino que tá comprado. Mamá com papá também tá subindo o companheiro, que menino tá nosso. Mas é que podia falar isso. Mas ele também, nesse sonho, esse desejo, mas o que virá grande perante esse marido, per casa, per força cima tá fazendo. Mas então ele falou, uma linguagem que acha Cristo, a figura do homem que acha que flama a casa com ele. Então, para que ninguém que percebe me crê flama, um dia me tem marido e um dia me tem uma relação sexual. Porque foi Midian brincava mamá com o papá. Midian sabia o que morte. Mas eu falei então, tudo alguém está falando, a minha casa com Cristo. Outros acham interessante, e noiva de Cristo, que é outro. Então, aquele novas bata corre, rosa que casa com Cristo. Que aquele belo dia, se padrinho disse. Aí então falado, mas com quem quer casa? Minha quer casa com Cristo. Cosé? Por dedo na nariz, não tudo inflado, manhã quer casa. Com alguém tá mostra, chobenga, que loto, dá um conjunto de adjetivos negativos. Nunca mais. Próximo bem tabelinha mostra casa com Cristo. Simplesmente morre. Aquela frase morre, aquela palavra morre. Mas a curiosidade mantém dentro dele. Acontece assim, gente. Então não crepapia disso que não se chama ali hoje sexualidade na infância. Mas que você que existe sexualidade na infância? Assim como existe sexualidade, enquanto uma energia que te motiva a procura contactos e prazeres, também essa energia ele existe desde a infância. Existe já nas diferentes fases de nossa infância, no primeiro ano, os psicólogos, os sexólogos estão falando que o prazer, criança tem uma tendência a procurar o prazer, que no primeiro ano esse prazer está na sucção, mama. Ela brinca com mama de mãe, ela suga na boca, o prazer está mais na boca. Que esse prazer está muda e está transforma com a evolução do tempo. Quando criança aprende a controlar fezes, aprende a controlar xixi, há uma forma de exercer prazer nisso. Quando a criança descobre, toca nos órgãos genitais, se pênis ou se vagina, se pipito ou pipita, que muitas vezes é estímulo, porque você está sentindo prazer, que é natural na criança. Assim como outras formas que a criança acaba para desenvolver. Perguntas que está fazendo adulto. Observa adultos, órgãos genitais diferentes ou igual. Que hoje aquela tem diferente de meu. Que tem em cima de meu. Porque começa a criar uma consciência e até outras práticas de envolvimento sexual, de brincadeiras. Na brincadeira, criança acaba para desenvolver isso. Isso, minha amigo, minha amiga, é algo natural. Mas, só que nós não ensinado uma sexualidade na infância, pelo menos na
Cabo Verde, muitas vezes é impulsionado o menino a explorar a sexualidade e é proibido a menina. Alguém te pergunta, como que isso acontece? Muitas vezes o menino, ele é incentivado, ele é impulsionado. Hoje, quando a gente analisa gênero, então visitem os discursos em relação a minha filho. Meu filho, que hoje tem 18 anos. Quando eu estava bebê, onde vai, ainda falava meninas de cidade, ainda arranjou com meu filho, ainda casou com meu filho. Com meses, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos. Ainda brincava com meninas, ainda casou com meu filho. 1, 2, 3, 5, 10, 20. E sempre que chegava a casa, então para ele arranjar um membro, namorada. Mas minhas sobrinhas de mesma idade ainda brincava com assim, dedo no nariz. Ai de minha senhatinha com moço. Ai de minha senhatinha com namorado. Na negativo, na condenação, na proibição, na acusação. Mas minha filha era no incentivo. Será que esse discurso era só de meu? Então, te convido a nós, para procurar hoje em outras situações que nos aborda assunto ligado à sexualidade com criança, na infância. Ele é mote. Meu amigo e minha amiga, sexualidade na infância existe. Ele é algo natural. É que é algo a ser condenado, nem é que é algo a ser incentivado. É algo a ser tratado com toda naturalidade. E isso nós devemos falar dele já, no segundo momento, depois de nossa proposta musical. De nos terra, tem sorriso no olhar, tem carinho, tem paixão, tem amor no coração. Hoje boa é criança, homem boa é manhã, com fé, com ansiedade, para enfrentar a realidade. Tudo nós unido, canta para nosso filho. Nós união é uma só razão, para igualdade, fraternidade. Cada de nós tem que fazer só gesto de amor, para futuro melhor país. Junto nós a construir um mundo, para nós crianças bem viver na paz. Sem crueldade, um mundo novo, só com amizade. Nota canta pra ele, nota vive pra ele. Nota luta paz, nota pensar, sonhar. Crianças de nós terra, tem sorriso no olhar, tem carinho, tem paixão, tem amor no coração. Hoje boa é criança, homem boa é manhã. com fé, com ansiedade, para enfrentar a realidade. Tudo nós unidos, luta canta para nós filhos. Nós união é uma só razão, para igualdade, fraternidade. Cada um de nós tem que fazer um gesto de amor, para futuro melhor país. Junto não tá construindo um mundo, para nós crianças bem viver na paz. Um mundo novo, sem crueldade, um mundo novo só com amizade. Nossa casa vive para ele.
ser feliz amanhã. Não tem que pensar nessas futuras hoje. Quanto melhor no tratasse, melhor país não tem mais tarde. Não pensa nisso. Não faz para isso. Tchau. SOS apporte des bonnes ondes. Prends le caillou de l'espérance et fais-en une fronde. Protège un enfant et tu protèges le monde. Aussi vrai que la terre est ronde. Cabo Verde. Rzeczać futuro. No tak sumia país. Não tá canta pae, não tá viver pae. Tem que fazer gesto. Já nos está de volta no segundo momento desse programa Mikita Decide. Para bom, que só gosta, você tem sintonia com essa frequência radiofônica ali, não está falando, minha amigo, minha amiga, mas hoje não está falando de sexualidade na infância. E, nesse segundo momento, nós estamos tentando trazer algumas situações que a sexualidade está manifesta. Porque se você não olha no primeiro momento, a sexualidade ela é natural no ser humano. Ou seja, nos seres vivos, nos animais. Então, nós, enquanto ser humano, cada um do ser humano tem uma forma de... E nosso ser humano, nossa sexualidade, não está vivenciando desde a primeira infância. E modo que essa sexualidade está manifesta. Uma das formas que a sexualidade está manifesta na infância, ou que criança na infância te vivência a sexualidade, tem a ver com toques de carícias. Muitas vezes, famílias, mães e pais, educadores e educadoras, entram em pânico quando se percebe que criança, na banho, se estimula se órgãos genitais. Que menino ou menina está brinca com esse pênis ou vagina. Ou seja, está brinca com esse bicho, com pitada. Está tomar banho, está acariciar, está brincar com ele, está pegar. Até às vezes, está envolve quem está dando banho e fala disso. Caso de tiver cuidado, está conseguindo falar. Muitas vezes, pessoas podem se sentir preocupadas. Mas isso é toque ele natural. Essa até demonstra, não está sentindo prazer, porque uma preocupação, se aquela criança que está sentindo prazer, o correto é não incentivar, também nem proibir. Agora, pode ter casos que crianças estão fazendo estímulos, tipo no lugar público, já com algumas outras frequências. Então, que o adulto, como orientador ou orientadora, pode usar para ajudar a perceber que isso que é feito, ou que deve ser feito em todo lugar, que pode ter algum momento específico, mais de privacidade, de intimidade. Mas não no sentido de proibir para nunca bloquear, desincentiva para nunca estimula. Uma outra forma que a criança usa tem a ver com perguntas. Perguntas sobre de onde que vem. Mo que vem, mamá com papá. Que muitas vezes nós, como adultos, não tem inventa uma história para não falar dele. A bom comprado, mamá vai comprar. Ou a boa cigonha que trazeu. Que ele tem desenhos animados que está mostrando, mas cigonha te distribui bebê. Isso muitas vezes não satisfaz a criança. É importante que nós, como adultos, não procurar a explicação de acordo com o nível de entendimento de criança para nos ajudar a entender que criança está gera dentro de ventre de mãe. Que criança é sementinha de papá com sementinha de mamá que está junta e que está transforma naquele lindo bebê. Cada família pode achar, cada pessoa pode achar uma forma de explicar. Mas o importante é que nunca bloqueie a criança, que nunca desestimular e nem que nunca incentivar com essa pergunta. Não abordar ele com toda a naturalidade.
Assim como se nós abordamos sobre órgãos genitais, não está falando de orelha com toda naturalidade, não está falando de boca, não está falando de olho, não está falando de pé, não está falando de pipito, bibicho, não está falando de pitada, com toda naturalidade. Em vez de minha expressão facial mostra alguma tensão, algum bloqueio, algum incentivo, graça ou alguma coisa quando está falando de bibicho e de pitada. Porque se não fala criança disso com naturalidade, ele tem que encarar com naturalidade. Mas se não fala disso no sentido da proibição, no sentido do incentivo, ele tem que encarar de outra forma. A mim, quando ainda dava aula de áreas transversais de FPS, a minha era conhecida como professor de malcriação. Por quê? Porque ainda fala de sexualidade. Fala de sexualidade na nossa consciência, fala de malcriação. Às vezes o que me fala de pênis, graça da filha da sala. Ou seja, principalmente se me fala de sexualidade na crioulo, na língua materna de Cabo Verde. Não está acha, mas fala de sexualidade na nova língua, minha malcriação. Mas não deve falar na português, que é malcriação. Em Castafloma, que existe malcriação nas palavras. Tem palavras que às vezes não usam, que palavras um pouco agressivo, que não deve falar da palavra na sua naturalidade, porque existe sobre a sexualidade, sobre o ato sexual, existem milhares de palavras à volta. Bibicho, pitada, me é capaz de falar nas dezenas de palavras. Relação sexual, ou ato sexual, ou envolvimento sexual, me é capaz de falar nas dezenas de outras palavras. Existem palavras mais agressivas, existem palavras menos agressivas. Então são coisas que existem e que no mês te prende a entender e a falar dele com naturalidade. Brinca mamá com o papá, que ele é mais uma questão, é uma preocupação de tio famílias. E uma preocupação, mas muitas vezes quem tem percebido, de famílias que têm filho fêmea. Filho macho é incentivado. Grafão e amigo e amiga, mas eles brincam mamá com o papá, brinca de casinha, brinca de médico. Mas é algo que, de acordo com a história ali na Cabo Verde, pessoas que não falam com ele, esta mostra, mas existe. Já fala com pessoas de 70, 80 anos. Aquela brinca. Já fala com pessoas de 15, 20, brinca. Mas, botacha, homens e rapazes, está falando mais abertamente sobre isso, sobre a sexualidade nas suas infâncias, quando eles tinham 3, 5, 7, 8 anos, e botacha, meninas, está falando menos. Tipo, não, mas que ela comigo acontece. É capaz de falar de episódio de outras pessoas, outras meninas que acontecem com ela. Ontem eu estive numa sala de educação de adulto, eu falei que você estava a bordo da sexualidade na infância. Coisa que todo homem, rapaz, está falando fazem, mas mulheres e meninas pouco fazem. E o menino falou, vou querer para não falar, mas não fazem também, ó. Ou seja, nós não temos nível, nós não estamos com ele. Mas eles brincam mamá com o papá é algo que acontece com um bom número. Não está para tudo. Porque depende de cultura, depende de educação que a criança recebe, depende do ambiente que a criança frequenta, mas ele é algo que existe. Agora, como que a criança aprender? Quem que ensina a criança? Ou é algo que a criança te descobre naturalmente? Nunca sabe flow. São sabe flow, mas há casos que crianças com 9, 10 anos, tanto menino como menina, eles que acordam, eles que têm noção de que ele quiser. Mas há casos de crianças com 2, 3 anos, 4 anos, já está impulsionado a tanto rapaz como menina. Será que para nós olhar nessas mães que seus pais? Será que eles olham algum? Será que eles ensinaram de alguma forma? Nunca sabe. Mas existe. Ainda lembra minha sobrinha, minha comadre, que ele dia chega da Mitari,
Eu falei que se filha de seus 3 ou 4 anos, só falava de 15, 20 anos atrás, se filha de 3 a 4 anos, aquele dia na conversa, fala, mamãe com o papai, eu penso, manca tá hoje anhoso. Eu falei, a mim, porque aquele menino estava junto com o pai. Eu falei, noite, então a mamãe tá levanta, tá xinta, tá pupuriba papá. Depois papá tá levanta, tá xinta, tá pupuriba mamãe. Eu penso, manca tá anhoso, onde fica quieto, não tá anhoso. Ou seja, um pai com mãe tacaca e papá com pai sanita. Na brincadeira. Mas, aquela criança vivência, aquela criança hoje. E canto menino que presença esse meio que esse pai está fazendo isso. E mode que isso é elemento de criança cor, dependendo, mas isso existe. Então é dessa forma que a falou com tudo naturalidade, que esse brinca mamá com o papá, acontece um beijo. E que hoje, ainda talvez menos, era motivo de muita agressão, de castigos, de proibição de criança. Mas hoje, não se tem que encarar com mais naturalidade. Um outro elemento que também criança manifesta a sexualidade tem a ver com observa adultos. Observa adulto. Cada família tem uma tradição diferente. Que existe um certo e um errado. Tem uma família que adultos que têm prática e hábito de duspe na presença de criança. Tem família que, à medida que criança vai cria, se for macho, homem está duspe-se frente, se for fêmea, mulher está duspe-se frente. Tem família que nem macho nem fêmea que está duspe frente de ninguém. Cada família tem uma tradição diferente. Qual que é certo, qual que é errado, nunca sabe. Mas o certo é que criança tem alguma curiosidade. Em alguma fase de vida, 3, 4, 5 anos, e tem alguma curiosidade. Muitas vezes, quando adultos estão na casa de banho, esta entra com tudo naturalidade, às vezes, esta observa. Está acontecendo ou não? E essa observação é algo natural. Que lá tem diferente de meu. É cima de meu, mas ele é mais grande, de meu é mais pequeno. Ele tem cabelo, a mim que tem. É uma curiosidade natural na infância, que nunca deve estimular, nem desestimular. Encarar como algo natural. Agora, tem casos que adulto prefere mais privacidade, prefere evita. Tem casos que, o que se tenta falar, que cada caso é um caso. Há alguns anos atrás, estive numa família onde que uma menininha de 5 anos desentende com esse primo. As armas desentende esse primo ligeiramente mais grande que ele, seus 12, 14 anos. Então ele falou, eu esqueci tal dia. A menininha falou, eu esqueci tal dia que houve alguma forma de demonstrar as próprias de alguma coisa. O que me percebe que ela era todos os adultos boa arriba daquele menininha de 5 anos, bloqueá-lo. Nha está bom viciada, nha está jovem alguém na casa banho. Tudo tio, mim está entre a casa banho, me dá coisa. Nha a partir de hoje, nha aquelas groto. Aquela criança foi bloqueado. E aquele que me percebe, podia estar num caso de abuso sexual. A parte daquele criança mais velho. Mas aquela menina foi bloqueada. Por quê? Porque me está procura, me está viciada, me está isso, me está aquilo. Que podia ser algo natural. E não está trazendo mais um caso que tem a ver com forma de chinta, forma de abraça. Muitas vezes criança está chinta no nosso colo. Muitas vezes há algum toque, há algum contato, há essa troca de energia. Muitas vezes o pode perceber, alguma literatura está trazendo, que muitas vezes na forma como a criança se está chinta, na forma como se está encaixa, às vezes se genitália, se está entra em contato, se tem algum toque com o adulto. E às vezes a criança está lá, está chinta. Eu quero trazer isso como algo natural que acontece. Agora,
é importante não saber modo que não tá cria as distâncias, modo que não incentiva, mas também trabalha para que nunca bloqueie, porque bloqueia se espontaneidade, se sexualidade na infância. Então são diferentes elementos complexos que existe receita para todo caso, mas que cada caso é um caso e que não se chama ali de sexualidade na infância. E existe, é algo natural e no mestre trabalha para não encarar com naturalidade, não para incentivar, não para proibir, mas encarar com naturalidade. E amigo e amiga, nós vamos para mais uma pausa musical e nós volta já já.
Já não está de volta no nosso terceiro e último momento desse programa, Mikita Decide. Não tem informal, minha amigo e amiga, mas o tema de hoje nos está falando de sexualidade na infância. E nesse momento, não quero refletir sobre alguns sinais que te indicam sobre abuso ligado à sexualidade na infância. Sinais que te indicam abuso. Por quê? Porque muitas vezes criança sofre algum abuso sexual por parte de crianças mais velhas e por parte de adultos. Esse abuso é que acontece só de macho para fêmea, mas também acontece de fêmea para macho, de fêmea para fêmea, de macho para macho. Então é importante nós, enquanto família, não sabe mais que ela acontece. É importante nós, enquanto família, não ter consciência, mas crianças podem correr risco de alguma forma de abuso por parte de adulto. E esse adulto é quem? Esse adulto, literatura está falando, mas a maioria é pessoas próximas de criança. É pessoas que estão dentro de família. Pode ser pais, pai ou mãe, pode ser avós, pode ser tios, pode ser primos, pode ser irmão, pode ser vizinhos, pode ser um cuidador ou cuidadora daquela criança, pode ser. Mas esses abusos muitas vezes acontecem. A pessoa que criança acredita nele, tem confiança nele. Um elemento que pode indicar que criança pode sofrer abuso tem a ver com a forma como ela usa palavras. Então, lembra de um sobrinho de meu, se cria no interior, com sua família paterna, depois de 2 anos, 3 anos, bem fica na nossa casa. E aquela criança, ela brincava com ele só. E durante ele só, ele canta. E várias vezes, no companheiro que ele cantia, que pessoas falaram, alguma coisa aconteceu com aquele menino. Porque ele cantava, mamá, se disse amigo conhece meu, a mim tá para tudo, então, mamá. Ou seja, mamá se pitada, amigo conhece bicho, a mim tá para tudo, então tem relação com mamá. E ele trazia a ele espontaneamente nas brincadeiras. E nós não acabamos para perceber, e quando se mãe bem visitar, não percebe, mas tinha alguns sinais de algumas brincadeiras, de algumas coisas que aquele mãe, aquele filho, tinha alguma brincadeira sexual. Vamos falar de uma coisa de 30 anos atrás. Vamos falar de uma mulher do interior de Santiago, de zonas extremas, zonas pacatas. Está acontecendo. Um outro elemento que pode ajudar a entender é o uso de palavrão. Quando criança usa palavras, em vez de falar de bicho, pitada, na grau natural, mas usa palavras mais pesadas. Provavelmente, em algumas situações, pode ouvir isso. Famílias usa isso. E que pode ser sinais de abuso. Abuso em termos de palavras pesadas, mas também algumas outras formas de envolvimento. Desenhos. Os desenhos de criança muitas vezes estão dando um sinal, mas aquela criança pode sofrer abuso. Por quê? Porque quando muitas vezes aquela criança desenha o ato sexual, desenha a figura do adulto, e até desenha alguns outros sinais que psicólogos conseguem interpretar e que mostra. E se eu pedir para explicar o que ele desenho, ele é capaz de mostrar o que ele para modo que ele sangue ele cozer, que ele era na onde, quem que estava ali, quem é o mais que estava ali, ele é capaz de ajudar a entender sinais de abusos. Um outro sinal que pode mostrar abuso é quando a criança tenta ter um envolvimento sexual, criança de 3, 4, 5 anos, tenta ter com pessoas mais grandes. Procura.
pode ser criança mais grande, rapaz ou menina, pode ser mesmo adulto. Muitas vezes pode ser sinal que aquela criança costuma em algum momento ser estimulado para pessoas adultas ou para pessoas de maior idade. Eles costumam ter algum que são sinais de abuso. Quando às vezes algum adulto chega que era próximo de criança, aproxima a criança, tenta evitar. Você falou que isso é um sinal nítido, mas muitas vezes pode ser algo por questionar, por analisar. Por exemplo, eu olhava há tempos num caso onde que a criança antes estava a casa de seu pai, vive com sua mãe, estava a casa de seu pai, dormia lá, tem 12 dias lá, tem 13 dias lá, com tudo naturalidade, mas um dado momento, sempre que falado, o pai você também buscou, você estava a casa de o pai, é um momento de tristeza, um momento de choro, um momento em que acabei, e principalmente se falado, me dormir lá. Coisa que acontece? Por que criança transforma dessa forma? Então isso pode ser sinais que pode indicar, mas provavelmente que a criança pode sofrer algum abuso ligado à sexualidade naquele lugar, no alimento daquela família. E que é importante a família saber encarar com alguma naturalidade para ajudar aquela criança, que fala naturalidade, e para ajudar aquela criança a entender, a muda, a explica a coisa que acontece e a procura apoio. São alguns elementos que podem ajudar. Por quê? Porque a sexualidade na infância também não sofre traumas, não sofre abusos. Tenho cunhado de aproximadamente 60 anos. Não brinca, não fala ligado a isso. E ele estava Sofia que quando tinha 6, 8, 10 anos, mas teve envolvimento, relação sexual, ou pessoas mais grandes, mulheres de 30, de 40, de 50 anos, que moravam na vizinhança, que tinha marido, viúvas, mulheres de imigrante, mas brincava com ele. E ele estava em glória de sua experiência sexual, enquanto um homem. Mas também está falando, minha amigo e amiga, que estudo feito para CNDHC há alguns anos atrás, 2 anos atrás, se não estou em erro, e com homens reclusos por violação sexual de menores, e uma porcentagem grande daqueles homens revela esta xinte atração para a criança, porque na sua infância, essa foi vítima de violação de adultos, homens e mulheres. E que isso provavelmente faz com que eles fiquem com alguma propensão para este envolvimento sexual com a criança. São elementos por analisar, são factos que aconteceram, que acontecem na nossa sociedade. Então cabe a nós trazer ele por riba de mesa, para não falar dele abertamente. Por quê? Porque isso existe. Isso existe. Já agora, meu amigo e minha amiga, modo que não pode abordar sexualidade com a infância, modo que não pode abordar criança sobre sexualidade, modo que não pode tratar ou ajuda a criança que sofre alguma forma de abuso sexual na infância. Um elemento importante é que é fundamental nós como educador e educadora, pai e mãe, tios e líder religioso, professores e professoras, monitor e monitora de jardim, que não encara a sexualidade na infância com naturalidade. Não como algo que deve ser estimulado, nem que deve ser proibido. Horas que não percebe isso, então não tem algum elemento para não trabalhar. Porque muitas vezes a sexualidade hoje, ele é impulsionado. Ele é impulsionado na música, na dança, ele é impulsionado nos filmes,
Ele é impulsionado nas formas de vestir. A sexualidade na infância hoje é impulsionado. A forma de vestir hoje impulsiona a sexualidade. Há dias, minha sobrinha de 8 anos, eu sempre vai sentir, falou, não, arma com pobícia, porque você parece uma mulher formatado. Forma como? A forma de vestir hoje, muitas vezes, cada mostra uma boa criança inocente de 3, de 5 anos, mas é uma criança sexuada. Então é isso. No mês de ferramentas para não desconstruir essa impulsão que a sociedade hoje traz. Você falava com meu irmão que vive na Brasília. Eu falei que lá, pelo menos no meio que vive, esse filho já está com 12 anos, mas esse filho ainda que acorda para namorada, para falar. Eu falei, lá há um estímulo para isso. Tem pessoas que falam com crianças disso, crianças que vivenciam isso, cá. Enquanto já na nossa sociedade, as crianças são mais estimuladas, são mais incentivadas. Então, no mês de haja ferramentas para não perceber de que forma há esse estímulo. Quando, por exemplo, não brinca com o menino, minha moça, minha membra, não arranjar o moço, não arranjar o membra, são estímulos indiretos que não se aborda com a criança. Quando a partir de dança, não te lembram se estava fazendo animação de palco numa das comunidades que tinham atividade na capital, numa das comunidades da capital, onde estava a primeira dama naquela atividade. Estava crianças do jardim para fazer dança. E aquilo não foi dança. Aquilo era um sexo artístico desenvolvido para 2 crianças de 5 anos. Onde aquele rapazinho, aquela menina, está fazendo demonstração sexual a partir da dança. Bonito. Mas aquela primeira dama, a antiga primeira dama, já entra em choque. Mas não percebe na expressão facial daquele monitor de jardim, toda feliz para a obra de arte que ele conseguiu produzir. Mas o pai de que os meninos estavam lá, tudo feliz para a dança que seus filhos produziam. E aquilo era um sexo explícito em público para 2 crianças. Então, é fundamental que não perceba, que não seja atento a esses sinais. Para não perceber e para não reconduzir criança para vivência a sexualidade de acordo com a época da criança, de acordo com essa fase de vida. Isso pode ser mais um ângulo de análise. Um outro elemento é que mostra entusiasmo quando a criança fala, quando a criança aborda isso, perguntas que o menino está trazendo, de onde que vem? E mamá com o papá, amor, que nós está fazendo quando nasce. E aquele outro, um monte, aquele outro. Então, o desafio é que não aborda esse assunto com naturalidade. Que não procuram forma de explicar a criança, de forma mais neutra possível, para quem entende mais estímulo, não, nem proibição. Assim como se nós está falando de café, e pão com manteiga, com aquele outro, mas também percebe e acha palavras e contextos, histórias, situações para explicar. Que tal papá com mamá ama, papá com mamá gosta de companheiro. Então tem sementinha de papá com sementinha de mamá que tá. E nós criança, a criança que usa ali, criança quando fica grande, fica assim, mamá com papá, então criança, então dessa forma, em vez de proibição ou incentiva. Quando não fala de órgãos genitais, em vez de no racha graça, ou em vez de no ficha rosto, ao abordar isso, não fala criança de outras partes do corpo, com toda a naturalidade, e não vai chegar lá, nos órgãos genitais. Então, dessa forma, nunca se te impulsiona nem desincentiva.
Um outro elemento fundamental é importante que a família aborda sobre isso. A família fala sobre sexualidade. Nós adultos, assim, não discute, não determina a modo que a família também aborda a sexualidade com criança de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, 7 anos. Que bem que o pai procurar um consenso, que outros elementos da família estejam atentos, que não seja atento, mas existem casos de abusos sexual contra a criança, mas que esses casos podem ser praticados por algum elemento de família, é que é monstro que está fora de família, e é pessoas que estão dentro de família, pessoas próximas de nossa confiança, ou para que falamos, nós que pode fazer aquela. Então, que não procura dialogar com aquela, que não procura, sabe, modo que, olha, menino, essa está xinta, forma como essa está xinta, arriba a mim, forma como essa está toca, forma como essa está calor, junto para não falar, mas que não também ajudar que estimula aquela. Essa está entra casa banho, essa está job, uma olhar está preta, em vez de uma proíbe, de uma condena, de uma mata, não fala, não chamar, não explicar, não fazer uma demonstração. Ou seja, cada família está a se formas, se meios. Mas é importante, amigo e amiga, que nós como família não fala sobre isso. Minha sobrinha fala, minha mãe, desde pequenote, está falando, homem que está confiado nele, homem que está sentado na seragas, nem papá porque ele senta na seragas. Eu falei, me cria com esse trauma. Não evitava sentar no lugar da casa do meu pai. Não evitava proximidade do meu pai. Não evitava contato com o meu pai. Por quê? Porque forma como minha mãe mostrando. Talvez isso que seria o melhor caminho. O melhor caminho seria que nós, enquanto família, não fala. E nós não procuramos um consenso para junto, no abordo dos assuntos, sem tabu. Não pôr riba de mesa. Não ajuda companheiros a esclarecer dúvidas. E por último, se nunca você consegue achar respostas, não procura especialistas, não procura médicos, psicólogos, sexólogos, que podem ajudar-nos a saber modo que não aborda isso dentro de nossa família, dentro de nossa casa. Não procura, se você percebe alguma tendência exagerada na nossa criança, não pesquisa, existem vários artigos que trazem isso. Com isso, minha amigo e minha amiga, tenho certeza, mas não está ferramentas, para não entender sexualidade na infância, para não ajudar a criança a crescer sem trauma e sem proibição, sem incentivo, a crescer e desenvolver sexualidade como algo natural. Aprende a explorar essa sexualidade como algo natural do ser humano. Nós volta na próxima semana com mais um tema de interesse. Tchau, tchau.